Glória a Deus. Atos do Espírito Santo, capítulo 8, vamos ler até o versículo 25, Atos capítulo 8. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aqueles sobre quem eu impuser as mãos recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhe pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Atos capítulo 8, o início da grande perseguição que veio sobre a igreja pós morte de Estevão. Nós, quando lemos o capítulo 8, versículo 1, nos chama a atenção que diz que, por causa da grande perseguição contra a igreja, todos foram dispersos lá de Jerusalém, menos os apóstolos, e é interessante que diz que eles foram por lugares, e aí está escrito, Lucas faz questão de mostrar, pelas regiões da Judéia e da Samaria. Em Atos capítulo 1, versículo 8, diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria. Mas parece que a igreja não foi de imediato. A igreja parece que não obedeceu a missão que Jesus disse que seria para eles quando o Espírito Santo viesse. E em Atos capítulo 8, a igreja é obrigada a ir, e vai para onde? Judéia e Samaria, para onde o Senhor Jesus disse que eles deveriam ir. E a gente costuma dizer que quem não obedece Atos capítulo 1, versículo 8, vai acabar tendo que viver Atos 8, 1. Ou seja, quando nós não obedecemos um propósito de Deus, mas nós realmente buscamos a Deus de maneira sincera, Deus vai usar todas as coisas para que o propósito se cumpra na nossa vida. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Ou seja, o que você e eu estamos enfrentando hoje em nível individual, de mais difícil que possa parecer,
Deus quer usar para nos aperfeiçoar e nos alinhar ao propósito dele para a nossa vida. Precisamos ter os olhos espirituais iluminados para compreender isso. Nada pode impedir o propósito de Deus na nossa vida se nos mantivermos olhando e obedecendo a ele. A igreja então, com a morte de Estevão, ao invés da igreja desanimar, ao invés da igreja recuar, retroceder, a igreja avança. Eles são perseguidos e espalhados. Se o diabo ou se os perseguidores judeus achavam que com isso iam enfraquecer a igreja, pelo contrário, eles deram um empurrão na igreja, eles ajudaram a igreja foi pregando por todas as regiões onde deveria ir, o evangelho foi avançando. É interessante perceber que diz aí que o texto que os irmãos choravam quando sepultaram Estevão, no versículo 2, os homens piedosos sepultavam com tristeza. O fato de o Senhor permitir que alguns partam de maneira tão dolorosa, mesmo que a gente saiba que é Deus que permite, não isenta a gente da nossa humanidade de nos entristecer por ser dessa maneira. Mas a partir do versículo 4, o texto mostra que os que foram dispersos foram por toda parte pregando a palavra. Eles não foram intimidados pela perseguição, eles não deixaram de pregar. E aí vai aparecer para nós alguns personagens. Primeiro, Filipe. Filipe parece que ele era um parceiro de Estevão. Os dois têm algumas coisas muito parecidas. Os dois foram escolhidos entre os 7, cheios do Espírito Santo, de reputação, para poder ajudar os apóstolos. E ajudar não significa que eles eram menos espirituais. Eles eram cheios do Espírito, eles eram usados por Deus, eles pregavam com autoridade. E aí duas marcas a gente percebe na vida de Filipe: um homem cheio da palavra e um homem cheio do Espírito Santo. Um homem que pregava a palavra. O texto diz que ele pregava o reino e Jesus, mas o texto também nos diz que Filipe fazia grandes sinais e prodígios, ou o Senhor Jesus fazia através dele. No versículo número 5 diz aí que ele anunciava a Cristo. A mensagem da igreja é Cristo. O versículo 6 diz que as multidões vinham porque ouviam e viam os sinais que ele operava. Demônios eram expulsos, paralíticos e coxos eram curados, e ali houve grande alegria. E onde ele estava? Numa cidade samaritana. Os samaritanos, que eram extremamente afastados dos judeus, desprezados, tratados com preconceitos, porque eles eram judeus misturados com outros povos, desde a divisão das tribos na antiga aliança, quando as 10 tribos, separando das duas, transformaram a capital deles em Samaria e não em Jerusalém, e ali se misturaram com outros povos. Os judeus sempre tiveram essa rejeição nos samaritanos, e o Espírito Santo, enchendo a igreja, leva Filipe a pregar para os samaritanos, porque Deus nos leva a lugares que às vezes nós não queremos ir, pregar para pessoas que às vezes antes tínhamos dificuldade, mas o Senhor nos ensina a amar a todos, a amar de maneira sem distinção, a amar de maneira despreconceituosa. E Filipe prega com poder, cheio do Espírito e cheio da palavra. Essa é uma marca de Filipe que nós devemos ter: um homem cheio do Espírito Santo e cheio da palavra. Nós não temos que escolher entre a palavra ou o poder. Nós precisamos buscar ser cheios da palavra e do poder do Espírito Santo. Um homem que o anjo falou com ele. Nós não lemos, mas no capítulo 26, ele, no meio do avivamento, um anjo falou com ele. Daqui a pouco nós falamos sobre isso. E quando Filipe prega em Samaria e vem um avivamento, as pessoas começam a se converter. Ao invés dele falar glória a Deus e eu estou sendo usado, ele chama quem? Pedro e João, 2 apóstolos, as autoridades espirituais sobre a igreja lá em Jerusalém. Chama-os para ver o que estava acontecendo, averiguar, para poder examinar e discernir o que estava acontecendo. E Pedro e João, imagina Pedro, que tinha toda aquela impulsividade antes do Pentecostes, e agora eles vão às cidades samaritanas. Os irmãos devem lembrar que João, uma certa vez Jesus o enviou a uma cidade samaritana, e a cidade falou: nós não queremos Jesus. João, e ele não estava com Pedro naquela ocasião, João chega para Jesus e fala: o senhor quer que a gente peça para que caia fogo sobre aquela aldeia?
e queime eles. Agora vem João e Pedro para ver o que estava acontecendo no meio de cidades samaritanas. E aí, o que eles percebem? Que aquelas pessoas se converteram, se arrependeram, mas não tinham recebido ainda o Espírito Santo. E eles impõem as mãos e eles são cheios do Espírito Santo. Amado, isso é é um texto singular. Não é comum isso na Bíblia. Geralmente a pessoa, quando se converte, o Espírito Santo a batiza, a enche naquele momento. Em todos os textos bíblicos. Mas aqui há uma distinção. Nesse texto, e parece que em alguns momentos pode ocorrer. A pessoa está crendo em Jesus, ela está se abrindo a palavra, mas nós precisamos ser batizados no Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. E aí a imposição de mãos, a oração, isso é lícito e é bíblico. E eles oram, o povo é cheio do Espírito Santo, mas aí e é interessante perceber a ousadia que eles pregavam, mesmo uma igreja perseguida e ameaçada. Mas a ousadia que eles tinham, porque a ousadia para pregar o evangelho, querido, não vem do teu intelecto, da nossa sabedoria humana, vem do poder do Espírito Santo em nós. Cheios do Espírito Santo, nós somos ousados, nós queremos falar da palavra de Deus, na escola, no trabalho, na rua, na fila. O Espírito Santo nos dá ousadia. O apóstolo Paulo pede para a igreja de Éfeso: orem por mim, para que me seja dada ousadia, e para que seja dada a palavra. Não é habilidade humana, do intelecto, do raciocínio lógico, é o poder do Espírito Santo que nos capacita. E nesse contexto aparece mais um personagem, Simão. O texto diz que ele era o grande poder, admirado, fazia mágica, iludia as pessoas. Ele era reconhecido, ele tinha fama. E ele, quando vê Filipe fazendo milagre, cura, e as pessoas indo e recebendo o Espírito Santo, ele que iludia, ele vê que tem algo verdadeiro ali. Diz o texto que ele abraçou a fé, que ele até foi batizado. Mas no meio do contexto diz que Simão chama Pedro no canto e diz assim: seguinte, eu vou te dar um dinheiro, você me ensina, ou você passa para mim essa capacidade de orar e as pessoas serem cheias do Espírito. Ué, mas ele queria algo bom, ele queria passar o Espírito Santo para as pessoas. Não, amados, a motivação foi contaminada. Ele queria o poder, ele não era alguém que amou Jesus, ele estava fascinado pelo poder de Deus. Nós temos que fazer uma diferença muito clara. Uma coisa é você crer no poder, querer ser usado por Deus, para que o poder de Deus se manifeste para a glória dele. Outra coisa é a gente ficar fascinado com o poder, mas não ficamos com a palavra. Fascinados com o poder, mas não amamos o próximo. Fascinados com o poder, mas queremos usar o poder para benefício próprio. Há muitas pessoas que começam a ser usadas por Deus, e elas começam a usar o que Deus deu a elas para benefício próprio. E justamente, geralmente, tem a ver com dinheiro, tem a ver com fama, e isso contamina tudo no nosso coração. O orgulho, a vaidade. E o irmão Pedro, o apóstolo Pedro, é duro, fala assim: olha, você está debaixo de maldição. E ele fica apavorado. Simão aparentemente mostra um arrependimento, ele diz: por favor, ore para que não aconteça o que você está dizendo. E aí o texto conclui essa palavra sobre os samaritanos, e no capítulo 8, versículo 26 em diante, onde nós não lemos, aparece um terceiro personagem, o eunuco. O eunuco, que era um tesoureiro aí, um responsável pelas finanças na Etiópia. O texto diz no versículo 26, que é muito interessante, que um anjo do Senhor falou com Filipe: vai para o lado sul do caminho que desce para Jerusalém, porque lá está deserto. E ele foi. Filipe está no meio de um avivamento, uma igreja nascendo, um povo se convertendo, e um anjo de Deus chega, sai desse grupo e vai lá para um lugar deserto. Amado, Deus pode nos dar direções que parecem estranhas, porque para Deus uma alma vale mais do que a nossa vaidade, o nosso sucesso, do que números. Deus, ele quer salvar pessoas. Deus ama as multidões, mas ele salva indivíduos. E Filipe é levado por uma voz de um anjo. O anjo fala para ele: vai lá. E ele vai. O texto diz que ele encontra esse oficial da Etiópia. Esse homem estava em Jerusalém adorando e está voltando para a Etiópia, que também havia muito preconceito quanto a esses que vinham de fora, que não eram judeus. E o texto diz que ao chegar ali, o versículo 28 diz que esse eunuco estava sentado no carro lendo o profeta Isaías. E aí o versículo 28, 29 nos mostra a sensibilidade ao Espírito Santo de Filipe. Filipe ouve o Espírito Santo falando: aproxima do carro e acompanha-o. Se aproxima dele, se aproxima dessa pessoa, esteja ali ao lado. Às vezes você não sabe o que vai falar, mas o Espírito Santo fala: se aproxima daquela pessoa, porque o Espírito Santo vai nos capacitando. E quando chega lá,
O Filipe teve que correr atrás do carro, né? Correndo, versículo 30, estava bem de disposição. Ele ouviu o homem lendo o profeta Isaías. E o que Filipe faz? Pergunta a ele: você está compreendendo o que você está lendo? Você entende o que você está lendo? E o eunuco é sincero, quer aprender, é humilde, porque há pessoas hoje que são soberbas, acham que sabem tudo e não precisam de ninguém. O eunuco diz: como eu vou entender se não há quem me explique? E ele estava lendo Isaías 53, imagina, lendo sobre o Messias. E o eunuco pergunta: esse texto está falando sobre o profeta ou sobre outro? E a partir do texto, versículo 32, diz que a passagem era da ovelha indo para o matadouro. Versículo número 35, Filipe explicou, começando por essa passagem, e anunciou-lhes a Jesus. A mensagem nossa é Jesus, não é poder, não é prosperidade. A nossa mensagem do Evangelho não é fama, o Evangelho é anunciar a Jesus. Cristianismo não é você crer em doutrinas cristãs e participar de encontros cristãos. Cristianismo é um relacionamento com Jesus diário, pessoal, onde você fala e ouve a direção que Jesus vai te dando, e você o busca não para resolver problemas ou para consultá-lo, você busca-o como Senhor, como Rei, que governa, que é o dono da nossa vida. A partir de Isaías, Filipe prega a Jesus. Toda a Bíblia aponta para Jesus, todo o nosso Evangelho, o Evangelho é Jesus. A partir desse texto, e aí diz o texto que eles pararam, no versículo número 37, ou melhor, no 36, o eunuco diz: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? O eunuco, quando crê em Jesus, na mesma hora ele quer ser batizado, porque quem crê em Jesus vai querer ser batizado, porque o batismo é ensinamento bíblico para quem crê. Por isso não batizamos crianças, a criança não crê. O batismo ele vem após a fé, o crer, e quem crê em Jesus vai querer ser batizado, vai querer descer as águas, esse símbolo da aliança, esse símbolo visível, esse testemunho público do que Jesus fez dentro de você. Você morreu para o mundo, morreu para o pecado, agora você pertence a Jesus e você quer fazer isso publicamente, porque o Senhor Jesus falou: quem se envergonhar de mim publicamente, eu me envergonharei dele diante do Pai. Quem me confessar publicamente, eu o confessarei diante do Pai. Então Filipe é usado por Deus, esse homem se converte, e é muito interessante o texto, porque diz aí no final, no versículo 39, quando eles saem da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco. Você já imaginou? Uma pessoa aparece, prega para você, e de repente quando ele te batiza, ele some. Você poderia ficar confuso, mas o que é isso? Mas o texto diz aí, no versículo 39, ele foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Por quê, amado? Porque o Evangelho não nos faz dependente um do outro, mas ele nos faz interdependentes. Nós dependemos do Senhor, nós temos aliança, mas o evangelista sumiu, mas o Evangelho permaneceu dentro do coração daquele homem. Nós precisamos ser aqueles que creem no Senhor Jesus, e às vezes pessoas que nos ajudaram em algum momento, e em algum tempo Deus permite que elas não estejam perto de nós, mas o Evangelho do Senhor Jesus permanece em nós. A verdadeira experiência com Deus, ela permanece, mesmo fora do ambiente onde ela foi gerada, mesmo fora. Às vezes nós passamos por mudanças significativas, mas o Evangelho que está dentro de nós vai florescer. Este homem foi para a Etiópia, as pessoas não conheciam a Jesus, mas ele foi anunciando Jesus, alegre por onde ele foi, e há registro que a Etiópia recebeu o Evangelho através dele. Há registro de cristãos até hoje que estão lá, dizendo que são fruto desse trabalho. Então que o Senhor Jesus nos abençoe profundamente com essa palavra, que sejamos homens da palavra e do poder, que amam a Jesus, que se relacionam com Jesus e não com o poder. E quando a gente expulsa demônio, quando a gente é usado para milagres, nós lembremos das palavras de Jesus: alegrai-vos mais, não porque os demônios se submetem, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Amém. Se alegre pela sua identidade em Jesus, pelo seu relacionamento com Jesus, não pelo que ele faz ou porque ele te usou, porque mais importante do que ser usado por Deus é ser aprovado, é ter intimidade com Jesus, é fazer o que ele manda, para que no dia da vinda dele, ele olhe para nós e nos aprove, não pelo que a gente fez, mas pelo que a gente é na presença dele. Porque a Bíblia diz que no dia do juízo alguns chegarão e vão falar: em teu nome eu expulsei demônio, falei em línguas, profetizei. E ele vai falar: não vos conheço,
E por quê? O texto de Mateus 24 diz: porque vocês praticam a iniquidade, vocês permanecem no erro e no pecado e na motivação corrompida. Em nome de Jesus, que a palavra de Deus nos inspire. Mesmo perseguidos, continue fazendo a missão de Deus, continue sendo usado por Deus por onde Ele permitir que você passe, para a glória do Senhor Jesus. Amém.